Abriu aí Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3, nós vamos ler dos versos 11 ao 13. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e com os outros, uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Nós vamos orar, obrigado, irmão, ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite, noite de adoração, noite de comunhão, noite de oração. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já nos proporcionou aqui nesta noite. E agora, Deus, pedimos a misericórdia do Senhor, para que entendamos a Tua palavra e possamos aplicar essa palavra na nossa vida, ó Deus, e que haja fruto através disso. Abençoe-nos aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos reconectar com essa carta que nós estamos expondo já há alguns domingos. Eu não sei exatamente quantas mensagens nós já fizemos aqui, mas agora, retornando de um período de férias, foram 3 domingos, nós precisamos fazer uma pequena reconexão. Você está lembrado que o apóstolo Paulo, ele visitou essa cidade, foi a segunda cidade visitada depois que ele entrou na Macedônia. A primeira foi a cidade de Filipos. Ele teve lá aquelas questões dentro da cidade de Filipos, deixou lá uma comunidade bem estabelecida na casa de Lídia. Dali ele partiu para Macedônia, que já é uma capital, é uma cidade muito grande, é a capital da região da Macedônia, uma região, uma cidade muito vinculada ao Império Romano. E agora Paulo entra nessa cidade, ele fica pouquíssimo tempo ali, porque já é logo expulso devido à sua pregação, mas ele não se contenta com o que ele deixou lá. Ele entende que algo ainda precisava fazer. Ele entendia que aquele povo ainda precisava aprender mais. Então, no ano de 50 depois de Cristo, provavelmente nessa data, na cidade de Corinto, depois do retorno de Timóteo, com as notícias da cidade de Tessalônica, Paulo, então, ele escreve essa carta com textos maravilhosos e com uma doutrina maravilhosa. Então, tudo que a gente já viu até agora, até o capítulo 3, um tema tem ficado muito claro para nós. Paulo deseja voltar a Tessalônica. Ele tem orado por isso. Ele tem pedido a Deus a esse respeito. Se você vê aí o verso de número 10, que a gente falou na última mensagem, ele vai dizer assim, no capítulo 3, verso 10, noite e dia, nós insistimos em orar, ou oramos intensamente, para que nós possamos vê-los pessoalmente e suprir a fé de vocês. Então aqui é uma mostra do desejo de Paulo que está sendo expresso desde o primeiro versículo até agora. Ele deseja voltar a Tessalônica. O objetivo é que essas pessoas sejam ensinadas, que elas cresçam na graça, no conhecimento, no amor, na santidade e na integridade cristã. E havendo isso e fazendo isso, certamente o evangelho cresceria através do testemunho dessas pessoas naquela cidade, a despeito de eles já estarem dando testemunho do seu crescimento. Mas Paulo entendia que se eles fossem bem discipulados, se eles fossem bem ensinados, os frutos seriam ainda muito maior. Isso é importante para nós. Nós precisamos entender que a nossa evangelização, ela não pode se resumir apenas a programas evangelísticos. Os programas evangelísticos são ótimos e nós devemos fazer eles sempre que pudermos, porque isso faz parte da nossa missão como igreja. No sábado passado, se eu não me engano, nós enviamos dessa igreja cerca de 15 jovens, ou menos, um pouco, Ricardo. Você lembra? 11 jovens para Poço Fundo,
para uma missão coordenada pela Juba Sul, aqui da nossa cidade, da qual a Paula é uma das coordenadoras do projeto. E foram para lá 60 jovens, Paula, foi isso? 60 jovens evangelizar aquela cidade. Amados, osso. Pergunta para eles quantas portas eles bateram e ninguém atendeu. Pergunta para eles, e nós falávamos disso hoje de manhã, dessa dificuldade, que muitas vezes nós teremos uma negativa. Quantas pessoas foram abordadas na rua e a oferta que era feita a essas pessoas era a seguinte: posso orar pela sua vida? Não. Osso, dificuldade, mas essa é a nossa missão. Só que o nosso evangelismo, ele também deve ser resultante da transformação que Cristo opera na vida do salvo. E é essa visão de Paulo. Se essa gente aprofundar na fé, se essa gente entender mais sobre as coisas de Deus, eles vão então dar mais testemunho da transformação na sua vida. Então o nosso evangelismo, ele também deve ser resultante da transformação da nossa vida. A mudança de vida é o nosso maior testemunho. Não são as nossas palavras, mas é aquilo que Cristo fez em nós. E Paulo sabia, como a gente vai ver hoje, que a instrução espiritual daria a essas pessoas não somente a edificação de vida, mas prepararia essas pessoas para a volta de Jesus. O final do capítulo 3 é uma preparação para o tema que agora vai dominar, vamos dizer assim, os capítulos 4 e o capítulo 5, que é a santidade de vida e a volta de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai falar nos capítulos 4 e 5. Então, o capítulo 3, esse finalzinho do capítulo 3, essa oração de Paulo, como a gente vai ver aqui no capítulo 3, já é uma preparação para isso. Santidade de vida, que mostra o testemunho da transformação. E isso deve ser feito, como a gente vai ver aqui hoje, à luz da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, todo o capítulo 3, ele gira em torno do desejo de Paulo de ver essas pessoas. É a questão afetiva, é a questão da comunhão, é aquela coisa, nós somos irmãos em Cristo Jesus, eu penso em você, como é gostoso isso. As pessoas chegaram e disseram: poxa, eu senti a sua falta, que bom que você voltou, que bom que nós nos reencontramos, que bom que estamos juntos novamente, graças a Deus você está forte na fé. Então Paulo tem essa visão, esse desejo afetivo. Isso faz parte do conceito de família cristã, da identidade familiar do povo de Deus, essa conexão afetiva. Então Paulo tem um desejo afetivo, ele quer ver essas pessoas. Mas também ele tem o desejo de ensinar a essas pessoas. Isso é o discipulado. Então, o discipulado envolve a comunhão, a afetividade dos crentes e envolve o ensino que precisa ser dado para a edificação dos crentes. Você não aprende, você não cresce somente vindo aos domingos à noite. Isso é bom para você e você deve fazer isso sempre. Mas na dinâmica da vida cristã existem vários processos de crescimento, dentre os quais a afetividade, a comunhão e também o... Está difícil, né, irmãos? E também o discipulado. Então é importante que você entenda que desses dois aspectos fundamentais da igreja do Senhor Jesus. Igreja é um lugar de capacitação, igreja é um lugar de discipulado, igreja é um lugar de ensino, igreja é um lugar de exposição bíblica, mas também é família, é um lugar para se desenvolver a afetividade através da comunhão dos santos. Isso é igreja. Ok? Então, é isso que nós trabalhamos até aqui no capítulo 3. O desejo de Paulo de ver essas pessoas e o desejo de Paulo de discipular essas pessoas. Isso fez com que ele enviasse Timóteo lá. Alguns comentaristas chegam a dizer que dificilmente Paulo prosseguiria na sua viagem missionária
ele não passaria muito da cidade de Corinto se ele não tivesse resolvido essa pendência com Tessalônica. Tamanho era o desejo dele de ver essas pessoas crescerem na fé. E isso ficou bem claro e bem explícito aqui até o final do capítulo 3, como nós vamos ver hoje. Dito isso, a gente vai ao texto aí. E o que a gente tem hoje aqui, dos versos 11 ao 13, é uma oração. Uma oração que começa a ser desenhada no capítulo 2, verso 17. Então, quando você sentar para ler esse texto, você tem que pegar lá no capítulo 2, verso 17, e ler até o final do capítulo 3, que faz a noção da sessão que está sendo tratada aqui. Então, isso aqui é uma oração que reflete a ideia dos 3 primeiros capítulos dessa carta. Paulo quer voltar, Paulo quer discipular. Então, essa oração é o resumo dos 3 capítulos. E, para tanto, ele ora ao Senhor e ele coloca algumas questões diante do Senhor que eu queria dividir com você aqui nessa noite. No verso 11, você vai ver que Paulo faz um pedido. Ele pede a Deus a desobstrução do seu caminho, que tire as coisas que estão na frente. Você vai entender isso. Então ele diz assim, que o próprio Deus, nosso Pai, olha o termo familiar, que ele vem usando em várias partes dessa carta, e nosso Senhor Jesus Cristo, preparem o nosso caminho até vocês. Ele quer voltar até lá. Então ele ora a Deus, o nosso Pai, pai dele, pai de Timóteo, pai de Silas, que estão envolvidos nessa empreitada, mas também pai dos Tessalonicenses, como se eles fossem uma única família. E Paulo vai pedir a Deus, olha, nós precisamos dessa reconexão. E ele pede a Deus, Senhor, tira os obstáculos do caminho. Se você lembra, no capítulo 2, no verso 18, Paulo diz que tentou voltar por 2 vezes a Tessalônica. E lá no verso 18 ele vai dizer assim, olha, nós quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, eu quis fazer isso, não apenas uma vez, mas 2. Mas Satanás, porém, nos impediu. E na época que nós tratamos desse texto, eu expliquei um pouquinho para vocês os termos que Paulo usou aí para falar dessa obstrução, desse impedimento, que foi uma palavra que Paulo usou que ela remete ao militarismo da época. Qual que era a ideia do apóstolo Paulo? Bom, você tem uma estrada e soldados passam nessa estrada, então quando o inimigo vem, o que o pessoal faz? Obstrui as estradas. Coloca ciladas, buracos, barricadas, para que o exército inimigo tenha dificuldade de chegar onde ele quer. Então ele está falando de uma batalha espiritual. Satanás tem militado contra o povo de Deus, para que o povo de Deus seja livre, desobstruído para adorar e servir ao Senhor e cumprir o seu propósito. E eu me lembro que na época eu cheguei a pontuar algumas coisas que são obstruções realmente para nós. Então, não pensa que quando você está na sua casa, e muitas vezes você pensa assim, puxa vida, eu vou à igreja, mas de repente de uma hora para outra muda tudo e você não consegue vir. Já sentiu isso? Sabe aquele momento que você está animadão para vir na quinta-feira no pequeno grupo, mas chega no final do dia você não consegue vir? Quantas pessoas vivem isso? É como se tivessem coisas obstruindo o nosso caminho. Então, quando Paulo falou isso no capítulo 2, verso 18, ele fala dessas intenções de Satanás de complicar a passagem. Agora ele pede a Deus que tire essas barricadas espirituais para que ele possa voltar. Ele está fazendo uma oração, Deus, tira isso que Satanás está colocando na frente. E aí, amados, quando eu comecei a pensar nesse texto, 2 questões importantes surgiram na minha mente sobre a leitura desse texto. Presta atenção. Primeiro, quais são as obstruções que Satanás tem colocado em meu caminho, no seu caminho, ou seja, no nosso caminho, para impedir o nosso discipulado? Porque aqui o processo era justamente esse. Paulo não queria voltar para fazer festa, embora provavelmente houve um panelaço lá se ele voltasse, né? Junto à panela. A ideia não é essa. Ele quer voltar com um propósito. Ele quer discipular as pessoas. O que impede isso na vida da gente? Não pensa que isso não acontece. Isso acontece. E eu mencionei isso.
Por que você não consegue desenvolver a comunhão com os santos? Você já pensou nisso? Por que você não consegue ir além de vir a um culto de domingo à noite? Por que você chega na igreja, entra e sai como se você fosse um eterno visitante, mesmo sendo membro da igreja? Por que você não consegue discipular uma pessoa ou ser discipulado por uma pessoa? Você já fez esse questionamento a respeito de você? Senhor, o que impede isso? Eu não consigo discipular uma pessoa e eu não consigo ser discipulado por outra pessoa. Por que você não consegue desenvolver afetividade com os outros crentes? Por que isso não acontece? Você vem na igreja, mas você tem é como se houvesse uma barricada em torno de você, que você não desenvolve a afetividade, a comunhão com o outro, e não permite que ele desenvolva contigo. Você está dentro do seu cercado. E você precisa entrar em contato com essa realidade. Sabe por quê? Porque a comunhão dos crentes é um dos pilares da fé cristã. E Satanás aqui, ele se coloca como aquele que quer impedir as duas coisas, a comunhão e o discipulado. Por isso que Paulo diz, olha, eu mesmo já tentei voltar 2 vezes, mas eu não consegui. Depois de entrar em contato com isso, depois de fazer uma análise clara do que está acontecendo, Paulo chegou a uma conclusão, eu já sei qual é o culpado disso. Satanás está colocando impedimentos. E agora ele ora pela coisa certa. E você vai ver, e eu vou mencionar aqui em algum momento, que quando ele ora pela coisa certa, Deus responde. Você vai ver que ele vai fazer uma oração aqui pontual. E lá no capítulo 4 ela vai ser respondida. Ok? Nada como um bom diagnóstico para aplicação da medicação correta. Parece a tua mensagem, né, Wesley? Falando de medicação, daqui a pouco eu enveredo para aquele lado ali também. Não tem essa capacidade. Ok? Então, a gente precisa, nada como a gente fazer uma análise do que está pegando para nós, para orar pela coisa certa. A comunhão dos crentes é um dos grandes pilares da fé cristã. O cristianismo bíblico, ele fala o tempo todo da familiaridade dos crentes. Então a gente acha que o problema, às vezes, é sempre do outro, mas, na verdade, o problema nem sempre está no outro. Meu querido irmão, minha querida irmã, os problemas muitas vezes, a questão muitas vezes está em você, está em mim, está em nós. E a gente precisa entrar em contato com isso, não é? Nós precisamos orar para que Deus tire os obstáculos da comunhão. A segunda questão que eu percebi nesse texto, que falou muito ao meu coração, é a importância de se orar pelo outro. Então você observa que durante esses 3 capítulos, o quanto o apóstolo Paulo fala de um jeito ou de outro, que ele está sempre orando a respeito da vida daquelas pessoas. Eu me lembro de uma mensagem que um pastor morreu muito novo lá no Rio de Janeiro, mas, cara, era uma fera muito grande. Eu ouvi uma mensagem dele e ele falava de um tempo na igreja, e era uma igreja que cresceu muito. Na época da morte dele, eu acho que ela já estava na casa dos 3, 4 mil membros. E ele, numa mensagem, ele dizia, falando, né, acho que era uma palestra, na verdade, que ele estava dando, não era na igreja. E ele falava sobre algo que aconteceu na igreja dele, onde eles começaram a orar por pessoas em situação de moradia de rua, eu acho que era isso. E reuniu um grupo pequeno na igreja e começaram a orar por essas pessoas. De tanto orar por aquelas pessoas, um irmão levantou e falou assim, pastor, por que a gente não cria um projeto para atender essas pessoas? A gente vai ficar aqui orando por essas pessoas, vamos lá fazer alguma coisa por elas? Ou seja, quando nós oramos, quando você ora por uma causa, quando você ora por uma pessoa, dificilmente você vai ser omissa em relação àquilo que você está orando ou por aquela pessoa que você está orando. A oração, ela nos conecta com Deus, mas nos conecta com o nosso irmão também. Orar por uma pessoa e não fazer nada é muito complexo. Você não vai conseguir fazer isso.
O apóstolo Tiago, ele fala sobre isso no capítulo 2, versos 15 e 16. Se um irmão, se uma irmã estiver necessitado de roupas, de alimento, não é, de cada dia, e um de vocês falar para ela, vai em paz, se aquece, se alimente, até você se satisfazer, sem, porém, dar nada a essa pessoa, do que adianta? Imagina, você não faz isso, você não bate nas costas de uma pessoa e diz, estou orando por você. Você está orando nada, você bateu nas costas dela, você não está. Porque se você se envolver com aquela pessoa em oração, se você botar um foco, eu vou orar, você vai estender a mão para ela. Então a oração nos conecta e Paulo está vivendo isso. Ele ora dia e noite, insistentemente pela vida dessas pessoas. Por isso ele se preocupa, por isso ele quer voltar, por isso ele quer discipular, porque ele está conectado através da oração. E veja bem, gente, eu não estou falando aqui de cesta básica, eu estou falando de orarmos uns pelos outros para o crescimento espiritual, para a edificação, para o cuidado mútuo. Às vezes a questão não é uma cesta básica. Graças a Deus a nossa igreja, nesse ponto, é uma igreja muito equilibrada. Não que não tenha gente que precise, mas a maioria de nós consegue não ter essa necessidade. Mas nós temos outras. E essa conexão através da oração é muito importante. Então, eu quero encorajar você a começar a orar por alguém com fervor e desejo de que essa pessoa cresça em Cristo Jesus. Experimenta fazer isso. Você pega uma pessoa na igreja, você vai focar essa pessoa e você vai começar a orar por ela com fervor, com intensidade, com coragem, pedindo a Deus crescimento, desenvolvimento espiritual para a vida dela. Ora nesse sentido e deixa Deus, nesse tempo de oração, trabalhar essa comunhão em você. Talvez surja o grande desejo no seu coração de discipular essa pessoa, de estar com ela. Mas é sempre importante fazer isso. Então, esse texto aqui, esse verso 11, ele vai mostrando para a gente essas duas dinâmicas da coisa, não é? O momento em que nós precisamos realmente entrar em contato com esses obstáculos, o que me impede de ir para além de onde eu estou, e também com o poder da oração de conectar pessoas dentro do processo de crescimento, de ajuda e de discipulado um ao outro. Então esse é o primeiro ponto que a gente destaca aqui no verso 11, na oração do apóstolo Paulo. Depois no verso 12, Paulo vai falar de outro tema, ele vai falar do amor uns pelos outros e por todos. É gente diferente. Uns pelos outros e por todos. É muito mais amplo. O amor é um dos temas mais complexos para se tratar entre crentes. A gente fala muito de amor, mas parece que nós estamos tão distantes dessa realidade. E Paulo ora exatamente nessa direção. Ele diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Olha só como discipulado, por isso que eu falei para vocês no início dessa carta, que nós temos aqui a doutrina da imitação, que vai costurando a carta de 1 Tessalonicenses. Então o tempo todo você vê essa ideia do olha para mim e faz igual eu faço. É o discipulado mesmo. Sejam meus imitadores. Presta atenção no que eu faço com vocês para que vocês façam comigo. É a ideia do uns aos outros. Ela aparece aqui de uma forma ou de outra nessa carta. E o amor aqui, a palavra que Paulo usa é a palavra ágape, que você conhece muito bem. Essa palavra ela é muito interessante, porque na forma verbal, ela aparece mais de 140 vezes no Novo Testamento, na forma verbal. Na forma substantiva, ela aparece mais de 110 vezes. Então, é muito amor que aparece aqui dentro. É muito termo relacionado ao amor ágape. E esse amor ágape aqui, ele é o amor perfeito. Ele é o amor de Deus pelo homem. Ele é o amor que se traduz em benevolência, que trata bem o próximo, mesmo quando ele não é correspondido pelo outro. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, você deve amar um ao outro e a todos. Ou seja, não importa se essa pessoa está no seu ciclo de convivência. Às vezes é aquela pessoa que vai te ofender. Isso é cristianismo. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 5. Orem pelos seus inimigos. Já fez isso, meu irmão? Mas não é aquela oração
Já viu como é que é o nome? Oh, meu Deus. Aquelas pragas que o crente roga, praga cristã. Já viu aquelas pragas cristãs? Você vai se haver com Deus. Senhor, exerce o teu juízo sobre... Não é isso. Mas é a oração do amor. E a gente vai ver isso, por exemplo, em 1 Coríntios 13. E Jesus instruindo em Mateus capítulo 5, nos versos 43 a 48, ore pelo seu inimigo. Então, é aquela oração que se expressa, é aquela afetividade que se expressa na benevolência, que busca não somente o seu interesse, mas busca o interesse da outra pessoa. Ok? Então, não é só sobre mim, mas é sobre também o meu próximo. É sobre aquela pessoa que senta comigo na igreja, é sobre aquela pessoa que está no meu pequeno grupo, é sobre aquela pessoa que está na minha classe de escola bíblica dominical, é sobre os interesses dela também, o que ela está vivendo. É por isso que eu digo que reunião de oração tem essa pegada. Você entra em contato com a necessidade das outras pessoas. Esse é o amor cristão. Ele não é egocêntrico, mas ele é voltado para o outro. E Jesus espera que aqueles que foram reunidos debaixo da sua obra redentora desenvolvam esse tipo de amor. E foi essa justamente a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Não que eles já não vivessem isso. Isso é interessante, porque lá no capítulo 1, verso 3, Paulo fala de amor na vida dessas pessoas. Então ele vai dizer assim, lá no capítulo 1, verso de número 3... Não é? Ele diz assim, olha, lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês que resulta na fé, lembra que a gente viu isso? Do esforço de vocês motivado pelo amor. Então já havia uma dose de amor, não é? Então, por que Paulo está orando para que cresça o amor? Porque, na verdade, sempre há espaço para o crescimento e desenvolvimento disso. Tanto que a gente vai ver que essa oração ela foi respondida lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, eu falei capítulo 4, mas não, é nessa carta aí, olha só. Como que essa oração já começa a aparecer os resultados, a resposta de Deus. Irmãos, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada dia mais. Ele não orou por isso? E o amor de todos vocês uns pelos outros tem feito o quê? Transbordado, ou seja, tinha, mas não estava transbordando. Ele está lá. Não é que você não ama, você ama, mas você pode crescer mais nisso. Não é que você você seja uma pessoa destituída desse olhar pela vida da outra pessoa, desse carinho, de ver a necessidade do outro. Não é sobre isso, mas pode ficar melhor. E na segunda carta, Paulo já vai falar de uma coisa que está transbordando. Ela já estava cheia, mas agora transborda. Então a gente vê a resposta disso. E há pelo menos 3 níveis de amor que nós encontramos nas Escrituras que nós precisamos desenvolver. Primeiro, o amor por Deus. Isso é bíblico. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de toda a tua mente. Você precisa aprender a amar ao Senhor. Não é gostar do Senhor, é amar ao Senhor. Então esse é o primeiro nível de amor que todos nós precisamos desenvolver. E esse primeiro nível de amor que nós desenvolvemos na vida cristã, ele vai refletir nos outros 2 níveis. E o segundo nível é aquele amor que nós precisamos desenvolver pelos nossos irmãos e irmãs. O carinho, a afetividade, a preocupação, o zelo pela vida da outra pessoa. Esse é o segundo nível de amor, que na verdade é um reflexo do nosso primeiro nível de amor. O apóstolo João ele vai dizer na sua primeira carta que se você não ama o seu irmão que você vê, você não ama, não tem como você amar a Deus que você não vê. Então essas coisas estão amplamente conectadas. E o terceiro nível de amor, que tem a ver também com o primeiro e com o segundo nível, é o amor que a gente tem pelo mundo. Pastor, mas a palavra de Deus diz, não ameis o mundo e nem tudo que nele há, não é? Mas não é esse tipo de amor. É paixão pelas almas. É diferente. É aquele amor que faz esses jovens sair de um sábado, que eles poderiam estar em casa descansando. Eu cheguei lá, eu olhei, estava eu e a Marina, viu, Ricardo? Eu cheguei, você não viu eu chegando.
E eu sentei lá atrás e falei, Marina, o Ricardo está exausto. Ele está exausto. O cara trabalhou a semana inteira pesado. Olha como ele está cansado. Chegou aqui. Que hora que vocês chegaram lá? Cedo, né? Vocês saíram cedo. 8 horas da manhã chegaram lá em Poço Fundo. Saíram daqui 7 horas da manhã. Os jovens cansados, né? A gente vê isso. O que é que faz isso? O desejo de que uma pessoa aceite a Cristo como seu Salvador. É interesse pelas almas perdidas. É paixão nesse sentido. De nós olharmos para o mundo e não ficarmos dentro da nossa arca de Noé pensando, nós estamos seguros aqui e eles estão lá perdidos. Mas aquele olhar que me diz, eu preciso ir lá fazer alguma coisa para essas pessoas. Pregar o evangelho para eles. Então são os 3 níveis de amor. E quando Paulo ora nesse sentido, ele une 2 palavras semelhantes. Ele ora para que esse amor cresça e para que esse amor transborde. E lá em 2 Tessalonicenses está lá o transbordar do amor, né? Para dar para a gente uma ideia de que esse amor entre os crentes precisa atingir o máximo do seu potencial. Ele não pode ficar no raso. Ele tem que atingir o máximo. E por isso Paulo vai dizer dessa forma, eu vou orar para que cresça e eu vou orar para que transborde. Isso me faz lembrar quando João escreve o capítulo 5 da sua primeira carta falando de oração. Obrigado. A tampinha de brinde, tá, querida? Quando Paulo fala, quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, ele vai falar de oração. E ele vai dizer assim, se você orar segundo a vontade de Deus, você tem certeza que você vai ser atendido. E Paulo ora justamente isso, segundo a vontade de Deus, que o povo seja unido, que o povo ame e que esse amor transborde. Um comentarista muito famoso escreveu um comentário sobre o Apocalipse, que muita gente tem em casa, chamado Grant Osborne. Ele é bem citado aí. Comentando sobre esse texto, ele diz assim, no Novo Testamento, a igreja é muito mais do que uma simples assembleia de crentes. Isso aqui. Esse encontro de crentes. Ela é tanto uma comunidade de pessoas que compartilham a fé, como uma família que se ama e se preocupa profundamente uns com os outros. Situação interessante eu quis trazer aqui para vocês, tá? E por que Paulo orou então por esse tema? Por 2 razões. Por que Paulo ora pelo amor para que ele cresça e para que ele transborde? 2 razões pela qual Paulo orou. Primeiro, porque é um mandamento de Jesus. Não é um pedido, não é uma orientação, mas é uma ordem direta do Senhor Jesus Cristo. Então ele ora por essa razão. Eu preciso orar pela comunhão das pessoas e para que cresça o amor, porque isso é um mandamento de Jesus. E também porque é um fator distintivo dos discípulos de Jesus. É isso que distingue a igreja de toda outra organização. Isso está lá em João capítulo 13, versos 34 e 35. Então você vai ver ali que é um mandamento de Jesus e que é um fator distintivo da comunidade do Senhor Jesus. E ele vai dizer, um novo mandamento eu dou a vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Vê que ele usa a palavra mandamento. Faça isso como eu amei a vocês. Então vocês devem amar uns aos outros. E o verso 35, deste modo, olha o distintivo, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, tanto é uma ordem de Jesus, como é um fator distintivo da comunidade de Jesus. E é interessante que Paulo diz do amor da equipe missionária para com os tessalonicenses. Ele toca nesse assunto. Então, você observa que é uma cultura que precisa ser desenvolvida dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa entra aqui e ela é amada por você ou por mim, ela introjeta essa cultura e ela passa isso adiante. Então, se ela chega aqui na igreja, ela é atendida, ela é amparada, ela é amada, ela é tratada como membro de uma família, ela batizou, ela está aqui, ela está crescendo com a gente, ela vai passando essa cultura adiante. E isso vai nos ajudando na construção de uma igreja mais bíblica. É por isso que nós devemos nos pastorear uns aos outros.
É isso que nós estamos tentando construir aqui na quinta-feira. O pastoreio mútuo, mais aquela forma antiga, onde a gente vai para dentro de um grupo pequeno, pega uma revista e ensina a pessoa como se fosse uma educação bancária que a gente faz na escola bíblica dominical. Isso está tão enraizado que quebrar isso é difícil. Mas a luta que eu estou tendo com cada líder de pequeno grupo, e nós vamos reunir terça-feira agora, é quebrar essa casca e mostrar para esses líderes que ele deve ensinar essas pessoas e ele também junto a pastorearem uns aos outros, a ligar para a pessoa, a orar pela pessoa, a cuidar da pessoa, para que ela se sinta parte da família do Cordeiro. Isso é uma mudança de cultura. Então Paulo ora por isso, olha, amem uns aos outros. Eu tenho orado por isso, para que esse amor cresça e transborde. São palavras semelhantes, não precisa nem destrinchar ela para falar o que cada uma significa. A ideia aqui é uma super relatividade, é mostrar a dimensão, quanto isso deve acontecer e chegar ao seu máximo. Depois, no verso 13, Paulo vai orar então para a santidade do povo de Deus. Está aí no verso de número 13. E esse verso 13, então, ele é uma ponte para o que será tratado no capítulo 4 e 5. Então, à medida que o amor aumenta em profundidade, Paulo ora para que Deus fortaleça os corações, capacitando essas pessoas a serem irrepreensíveis em santidade. Olha que ele agora tira a ideia do amor agora, e ele agora vai para o aspecto realmente da vida santa, que vai ser mais desenvolvida no capítulo 4. Então, enquanto eles estão aqui nessa vida, eles precisam viver a vida cristã de uma forma santa num mundo que está doente pelo pecado. Então, lá no capítulo 4, verso 3 a 8, presta atenção agora, porque a gente vai tocar em pontos nevrálgicos aqui agora. Nós vamos falar de coisas que pouco se fala em púlpito, mas está falando na Bíblia. Presta atenção que Paulo, primeiro, ele está pedindo aqui para orar para que eles sejam irrepreensíveis em santidade. No capítulo 4, ele diz o que é isso. A gente vai ver lá na frente, tá? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e que se abstenham de quê? Da imoralidade sexual. Fala comigo. Imoralidade. Esse é o tema. Quando Paulo ora para que sejam irrepreensíveis em santidade, ele está falando disso aí, ó. No capítulo 3 ele não abre, mas no 4 ele abre. Ok? Então, no capítulo 4, que a gente vai ver lá dos versos 3 a 8, vamos até o 8 para você ver, olha só, vai o 4. Cada um saiba como controlar o quê? O próprio corpo de maneira honrosa. Não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para santidade. Verso 8, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. O tema é o tema da sexualidade nesse capítulo. Então a ideia de santidade aqui, dentre outras coisas, está ligada aos desejos sexuais. Hoje a gente não vai falar disso tanto, né? A gente vai deixar para quando a gente chegar no capítulo 4, aí não falta não, hein? Ok? Não falta não, senão eu vou te pegar em casa. Como é que eu vou te pegar em casa? Vou pegar, você vai gravar e nós vamos mandar para cada pessoa, de cada membro da igreja. Amém, Mateus? Mateus está com essa missão. Cadeira. Ok? Então lá nós vamos tratar um pouquinho mais. Mas Paulo ora para que eles se diferenciem dos padrões éticos e morais da sociedade que está à sua volta. Como é que o mundo vive? Amados, presta atenção. Isso é muito sério. As pessoas estão vindo para a igreja e parece que elas estão querendo viver o melhor dos dois mundos. Elas querem viver as bênçãos da cruz, mas querem comer do manjar e dos prazeres do mundo. Você já percebeu isso, que a coisa está desse jeito? Que às vezes você está conversando com uma pessoa que você, do nada, ela saca para você que ela é crente. Você não acredita nisso, meu.
A pessoa está com um bololô de umas coisas esquisitas. As pessoas estão querendo viver o melhor dos dois mundos. Isso não é possível. Jesus disse isso. Ele falou, você não tem como agradar dois senhores. Um será ofendido nesse negócio. Não tem como viver as duas coisas. Então, quando a igreja começa a abraçar isso e a viver isso, se vê num mundo louco. E nós estamos com muita gente dentro das igrejas por aí, querendo comer do manjar do mundo e desfrutar das bênçãos do Cordeiro. Presta atenção nisso, com isso, as cores da santidade da igreja estão se desbotando, está ficando uma mistureba louca. As pessoas estão procurando a igreja está cheio de gente que não pede e não dá conta de vida espiritual. Está desse jeito. Irrepreensível aqui, quando Paulo fala, é aquele comportamento moral exemplar que glorifica a Deus e vive uma vida vitoriosa acima dessas pressões do mundo, que às vezes é levada para dentro da igreja. Paulo está pedindo aos Tessalonicenses que eles imitem a conduta dele, vivam como eu vivo. E aí que a gente tem que ter cuidado com liderança de igreja. Liderança da igreja tem que estar na liderança de igreja quem é crente em Cristo Jesus, quem é salvo, quem entende a salvação e tudo que envolve a salvação. Esses têm que ser os líderes de igreja. O povo de Deus sempre foi chamado à santidade desde o Monte Sinai. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 19, como que Deus chama a gente de nação santa. E lá em Deuteronômio, na revisão da lei, a gente é chamado para ser nação santa e permanecer como nação santa. E os Tessalonicenses, como parte desse novo povo de Deus, são chamados para demonstrar o mesmo estilo de vida. Por isso que Paulo vai começar a apertar o discurso agora para a santidade. E o mesmo serve para nós. Igreja de Cristo, irmãos, como eu disse hoje de manhã, não é um prédio. Igreja de Cristo não é um endereço, ela é um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que vive de forma santa, justa e irrepreensível até a volta de Jesus. Isso é a igreja de Cristo. Lá em Tito capítulo 2, versos de 11 a 15, a palavra de Deus diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e essa graça pedagógica nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, disse Paulo a Tito, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade e que ninguém o despreze. Presta atenção. Igreja não é bagunça não, meu irmão. Igreja não é bagunça. Ser batizado, tomar ceia, participar das bênçãos do Cordeiro é para convertido e não convencido. Entenda isso, igreja não é bagunça. E muitas vezes a culpa disso é da gente mesmo. Naquele afã de encher a igreja, às vezes vai pegando tudo. E vai burlando essas normas bíblicas. Igreja não é bagunça. Tem gente, presta atenção nisso, que isso é sério. Tem gente amontoando brasas sobre a própria cabeça quando se mete nessas coisas sem ser convertido. Cuidado com isso. Cuidado quando você toma uma ceia e você não é convertido. A palavra de Deus diz que você está enganando a si mesmo e trazendo condenação para você mesmo. É amontoar brasa sobre a própria cabeça. Ceia é para o povo santo de Deus. É para crente batizado, lavado e remido pelo sangue de Jesus.
Cuidado com isso. Cuidado quando você vai para um batismo sem ser convertido. Cuidado quando você senta na mesa do Cordeiro sem ser convertido a Cristo Jesus. Igreja não é bagunça, é o povo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo é interessante isso, não é? A gente falar sobre isso, porque Paulo diz, presta atenção nisso, que eles precisam ser irrepreensíveis em santidade à luz de um evento futuro. Vocês precisam viver desse jeito. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Olha o que o texto diz. Que ele fortaleça o coração de vocês, para vocês serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Entendeu isso? Eles deveriam viver como cidadãos do reino, tendo por certo que o Senhor da igreja voltaria e que esse dia seria um dia de julgamento. Essa ideia da volta de Jesus com todos os santos, quando você pega outros textos no Novo Testamento, você vê claramente que ele está falando de dia de julgamento. É por isso que ele está batendo na tecla da santidade. Esse tema ele vai ser desenvolvido ao longo do Novo Testamento de uma forma muito ampla. Então a santidade deverá ser a característica que define o povo de Deus quando a gente estiver diante do grande julgamento do Cordeiro. Jesus, quando voltar, irmãos, ele não volta mais como Salvador. Ele já fez isso. Quando Jesus voltar, ele não vai voltar como o Cordeiro do Senhor. Ele já veio, ele já fez isso. Jesus, quando voltar, não vai voltar como Cristo humilhado. Isso já aconteceu. A Bíblia diz que ele virá em poder e glória. Ele vem agora como juiz de toda a terra. É uma outra coisa. Aqueles olhos ensanguentados do Getsêmani agora vêm como luminosos. Aquelas sandálias sujas agora são de bronze. Aquelas roupas velhas de quem dormia sobre um travesseiro era uma pedra que não tinha onde recair. É isso que ele diz para os seus discípulos: olha, não tem nem onde dormir. O lobo tem onde dormir, a andorinha tem onde dormir, mas eu não tenho. Essa roupa suja, fedorenta de quem não tem onde dormir, agora é resplandecente, é a roupa do Rei dos Reis. E Paulo está preparando essa igreja, dizendo para eles: olha, vocês precisam viver em santidade à luz desse evento futuro, porque um dia Jesus vai voltar, e quando ele voltar, é isso que vai distinguir você do resto do povo. Essa será a marca distintiva do povo de Deus, a sua santidade. Qual é a diferença entre o joio e o trigo? O que diferencia um salvo de um frequentador de igreja? A ação do Espírito na libertação do pecado, a mortificação da carne, levando essa pessoa à santidade, são os elementos definidores, evidenciadores da salvação da pessoa. É por isso que Paulo está tratando desse tema agora e abrindo o caminho para o capítulo 4, que ele vai falar justamente disso, como viver para agradar a Deus, porque ele vai voltar. Então eu não vou aprofundar nesse tema, porque ele vai surgir em outros momentos aqui, mas Paulo vai tratar dessa questão agora no capítulo 4. Como é que a gente conclui, então, esse finalzinho dramático do capítulo 3. Pastor, o senhor já voltou de festa? Parece que voltou bem irritado, não parece? É porque quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, meu irmão, presta atenção uma coisa. Não tem coisa mais poderosa do que a verdade. Não tem coisa mais poderosa do que a verdade. E uma coisa que eu não quero levar sobre a minha vida, e não gostaria que essa igreja levasse sobre os seus ombros, é a culpa de deixar você permanecer sinceramente enganado. Nós não estamos aqui para fazer isso. A palavra de Deus é libertadora. E quando você aprende a palavra de Deus, você não tem como falar diferente disso. Porque Paulo trata aqui é isso. Eles precisavam, por isso essa angústia dele, eu preciso voltar lá. Eu preciso exortar essa igreja. Eu já falei de amor com eles, eu já falei de tanta coisa bacana com eles,
mas eu preciso prepará-los para a volta de Jesus. E você vai ver aí que no capítulo 4, verso 13, ele vai falar da volta do Senhor. Olha só que coisa. Então, os 3 primeiros capítulos fecham com essa demonstração de amor e zelo da parte de Paulo para com os Tessalonicenses. Ele deseja vê-los, ele deseja discipulá-los. E esse envolvimento e amor profundo com aqueles a quem ministramos deveria ser a marca de toda a igreja, de toda a organização cristã. Em todos os níveis, os responsáveis pela igreja, os crentes, porque todos nós somos responsáveis, nós precisamos estar apaixonados pelas pessoas. Por isso que é difícil falar às vezes de amor, porque a gente precisa ir para esse lugar. Não é que a gente esteja lá, não é que você não ame, não é isso. Mas a Bíblia, ela nos orienta a transbordar o copo um pouquinho mais. E isso não é nem sempre pelo outro, porque é muito fácil eu dizer assim: eu não amo o Júlio direito, padre, eu gosto dele, porque o Júlio é flamenguista. Falando isso, nosso time tá como, hein, Júlio? O Júlio é flamenguista, né? O Júlio é um cara calado, o Júlio é um cara na dele. Não, às vezes o problema sou eu também, que dificulto isso. Então a gente precisa quebrar essas coisas em nome de Jesus. Precisamos orar uns pelos outros para a nossa edificação e para o crescimento espiritual. Orar pelo crescimento espiritual do outro nos coloca na zona de operação do Espírito. Imagina, eu começo a orar por esse menino aqui, ó. Senhor, abençoa a vida desse menino. Dificilmente eu não vou querer estar com ele em algum momento, ensinar ele alguma coisa. Dificilmente a gente não vai querer amar. Cuide do seu amor pelo outro. A oração fraternal arruma as coisas dentro do corpo de Cristo e nos movimenta ações práticas de discipulado, cuidado e pastoreio. É isso que a gente precisa. Gente, presta atenção numa coisa. Quebra a casca que diz assim: o pastor tem que cuidar de tudo e eu só fico aqui orando. Isso não é bíblico. Bíblico é: juntos nós vamos cuidar dos outros. Juntos nós vamos crescendo. Juntos nós vamos orando uns pelos outros. Juntos nós vamos discipulando uns aos outros. Cuide da sua santidade. A santidade e o amor são distintivos dos crentes. Saiba que Cristo voltará e haverá julgamento. A Bíblia diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal divino. Por isso que eu fui muito enfático em dizer para você: igreja não é bagunça, irmão. Igreja é o povo santo do Senhor. Igreja não é um endereço, não é a PIB de Pouso Alegre, é o povo de Deus. Lavado, remido pelo sangue de Jesus, preparado para boas obras, com a mentalidade no reino, com o pensamento no reino, com a vida no reino, com preocupações comuns entre ele e Deus. São pessoas que amam a Deus, amam os seus irmãos e amam o próximo. Todos nós compareceremos diante ao tribunal divino, uns para condenação e outros para a vida eterna. E eu quero te fazer uma pergunta. A julgar pela sua vida hoje, em qual grupo você estaria? A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do trono de Deus, uns para a condenação eterna e outros para a vida com Cristo eternamente. A julgar por hoje, qual grupo você pertenceria? Talvez hoje você possa entrar em contato com essa realidade. Talvez hoje você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero abrir o meu coração para o Senhor. E eu quero fazer parte, ó Deus, do teu povo, povo santo, povo lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor.
Eu quero conhecer a tua palavra, eu quero ser discipulado, eu quero crescer para a honra e glória do teu nome. Talvez hoje você possa entregar a sua vida a Jesus. Baixe sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você. Você que veio aqui hoje, seja membro dessa igreja há muito tempo. Muita gente às vezes passa anos dentro da igreja, mas nunca entregou a vida para Cristo. Ela vive uma vida religiosa até bacana, mas o coração não está em Cristo. Talvez você que é membro dessa igreja hoje quer dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Ou você que veio aqui pela primeira, segunda, terceira vez e ouviu essa palavra e que num primeiro momento pareceu dura, mas ela é verdadeira. Mas hoje você entendeu que você precisa ou se reconciliar com Cristo ou entregar a sua vida a Cristo. Eu também quero orar por você. Eu não vou pedir que você saia do seu lugar, eu não vou pedir que você venha aqui na frente. Está todo mundo de cabeça baixa, orando pela sua vida. Mas eu vou precisar de um sinal seu. Você quer que eu ore por você nesse sentido? Levante uma de suas mãos para que eu identifique você. Lá atrás pode baixar. Já vi aí em cima, aqui do lado esquerdo, já vi todas as mãos. Pode baixar ali atrás também, aqui embaixo já vi. Aqui já vi duas, aqui, lá atrás também já vi. Tem mais? Já vi lá em cima também. Tem mais? Já vi também. Pode baixar suas mãos. Eu quero orar pela você. Não vai sair do seu lugar, ninguém vai saber seu nome. Você quer entregar sua vida a Cristo hoje? Você que não levantou a mão ainda, levante uma de suas mãos para eu saber. Tem mais alguém? Se não tem, nós vamos orar. Tem ali, já vi sua mão, pode baixar. Tem mais alguém? Não? Vamos orar ao nosso Deus. Vamos ficar de pé. Depois da oração, vocês erram. Senhor, em nome de Jesus, eu me uno agora, Pai, a todas essas pessoas que levantaram as suas mãos nesse ato simbólico. Mas que esse ato simbólico, ó Deus, seja usado pelo Teu Espírito para selar corações, para quebrantar corações. São pessoas, ó Deus, que de uma forma ou de outra estão dizendo para o Senhor: eu preciso de algo mais do que aquilo que eu estou vivendo. Então, Pai, visita esses corações para a honra e para a glória do Teu nome. Que haja nessas pessoas, ó Deus, a fome e a sede pela Tua palavra, e que eles busquem, ó Deus, na fonte correta, o saceio, o alimento e a bebida espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus?